Saudações vascaínas, grande prazer estar com todos aqui mais uma vez, no Bate-Papo Confraria. Esse é o segundo episódio da nossa série de programas, que vai acontecer, de 9 programas que vão acontecer aí ao longo do ano. Cada programa, cada episódio vai trazer um tema especial para o vascaíno, para a vascaína poder entender um pouco mais os bastidores do clube, gestão, política, futebol, claro, marketing. Hoje, no segundo episódio, bom, nós já tivemos o primeiro episódio tratou da marca inexplorada ou mal explorada, da demanda da marca Vasco, que é a demanda que a marca Vasco tem, uma demanda imensa, uma demanda reprimida imensa. Esse foi o primeiro episódio. O segundo episódio a gente está trazendo para vocês um tema que está super quente, é um tema que daqui a pouco vai ter um desdobramento ainda um pouco maior. No dia 31 de janeiro, a gente tem uma reunião no Conselho Deliberativo, que é para justamente votar a proposta de reforma que foi feita. Essa proposta ela tem vários pontos aí de mudanças do estatuto atual, e o episódio de hoje está trazendo esse universo do estatuto, que é o começo de tudo. Para falar do estatuto, a gente trouxe aqui duas figuras super envolvidas nesse processo, entendedoras, profundos entendedores do estatuto do Vasco, de outros clubes também, que a gente precisa trazer como referência para o nosso clube. A gente tem o Fernando Monfardini, que é um consultor especialista em compliance, e a gente tem o Marcelo Oliveira, que é o advogado que participou aí do processo da proposta de reforma. Eu queria já pedir ao Fernando que se apresentasse primeiramente, e depois, Marcelo, que você pudesse também se apresentar um pouquinho para o nosso público, tá bom? Meu nome é Fernando, como o Marco já falou, um prazer estar aqui, falar com vocês, com a torcida vascaína, só do Confraria, agradeço o convite. Eu sou advogado também, sou consultor de compliance e autor de um livro chamado Compliance no Futebol. Nele eu também trato de outros aspectos além do compliance, principalmente governança, num aspecto de democratização dos clubes, de controles autônomos e independentes e de transparência. Bom, meu nome é Marcelo Oliveira, também quero agradecer, Marco, pelo convite. Eu acho fundamental nós falarmos sobre gestão no futebol. Muitas vezes, gestão e governança são negligenciadas nos clubes de futebol, e o futebol é um grande negócio, além de ser uma grande paixão. Então, eu acho que é uma grande iniciativa mesmo da Confraria propor esse debate. Eu acho que todos os grupos do Vasco deveriam propor esse debate num momento em que nós estamos na iminência de votar a proposta de reforma estatutária. Eu participei já há alguns anos de um esforço que foi feito pelo clube e pelos grupos que compõem o clube de elaborar uma nova minuta para o estatuto do clube. E foi um momento bastante interessante, porque todas as forças, ou praticamente todas as forças estavam ali representadas, puderam expressar suas vontades, seus desejos em relação ao clube, ao que pretendem para o clube no futuro. E isso resultou num projeto que foi aprimorado recentemente para incluir outras cláusulas, para incluir outros artigos, e para tratar de temas que são bastante sensíveis hoje para uma associação, para um clube de futebol. Eu acho que o Vasco, assim como muitos outros clubes, só tem a ganhar em fazer esse debate. Mais uma vez, muito obrigado por vocês dois estarem aqui conosco. Bom, eu vou começar já a fazer trazer alguns posicionamentos. A gente tem aqui perguntas de espectadores que mandaram aí suas perguntas. A gente também tem participação de torcedores e sócios de outros clubes que também mandaram alguns áudios. Lá na frente eu vou passar para vocês no momento oportuno. Mas eu quero abrir esse bloco de perguntas para vocês, falando de um tema que é bastante sensível, né?
A gente teve aí, a gente tem um estatuto atual que ele empodera pouco o presidente da Assembleia Geral, que é uma figura quase que única assim, no futebol brasileiro hoje. Poucos clubes têm um presidente da Assembleia Geral, não sei se todos sabem, mas poucos clubes têm essa figura do presidente da Assembleia Geral, ou seja, é um representante do sócio lá dentro de um poder do Vasco, mas ao mesmo tempo, esse presidente da Assembleia Geral, ele passa a ter um papel muito de coadjuvante a partir do momento que ele tem somente a atribuição, ou basicamente a atribuição de coordenar o processo eleitoral de uma AGO ou de uma AGE, de uma Assembleia Geral Ordinária ou de uma Assembleia Geral Extraordinária. Por outro lado, na proposta de reforma, a gente acaba tendo algumas posições muito claras de que existe aí um empoderamento grande do presidente do Conselho Deliberativo. Tá? Aí é uma opinião, acho que quase que unânime do pessoal da confraria, que tem inclusive alguns pontos que precisam ser discutidos em se tratando de segregação de poderes. Né? O presidente do Conselho Deliberativo, ora ele consegue licenciar a pedido, e aí esse pedido não está claro para mim, e eu acho que para quase ninguém, na proposta de reforma, da onde vem esse pedido, mas ele consegue licenciar o presidente e seus vice-presidentes da diretoria administrativa. Por outro lado, o Conselho Deliberativo, ele aprova as contas do orçamento, aprova ou reprova as contas do orçamento. E, por fim, quem substitui ou quem assume interinamente o cargo de presidente numa situação de vacância é o presidente do Conselho Deliberativo. Ou seja, nesses 3 pontos que eu acabei de citar, falta aí, talvez, uma atenção especial com segregação. Né? Ele acaba conflitando demais. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre esse posicionamento de que, por um lado, a gente tem um empoderamento e, às vezes, até faltando segregação de função para o presidente do Conselho Deliberativo. Por outro lado, falta aí, se é que vocês concordam, um papel um pouco mais preponderante, digamos assim, o protagonista do presidente da Assembleia Geral. Então, o primeiro ponto que o Vasco tem que discutir é entender que o poder soberano do clube é a Assembleia Geral, não é o Conselho Deliberativo. E aí iniciar também um trabalho de responsabilidade, de segregar responsabilidade de função. O Conselho Deliberativo ele não tem função de gestão, ele não pode interferir na gestão. Por outro lado, tem um entendimento que a direção tem muito poder. Eu discordo, o que falta é critério de responsabilização para a gestão eleita. Então, a diretoria administrativa, falta a ela uma responsabilização objetiva. O Conselho Deliberativo tem um sobrepoder, já no atual estatuto, isso fica ainda mais forte na proposta de reforma. E a Assembleia Geral, que deveria ser o poder máximo do clube, que é a totalidade dos sócios, que ele tinha que ter o poder tanto de de votar conta, alterar estatuto, destituir membros, fica coadjuvante nessa proposta do Vasco. Então, assim, definir a função de cada um conselho fiscal muito político, pouco técnico, deveria ser mais autônomo, mais técnico, e um conselho deliberativo com função de deliberar e fiscalizar a gestão, uma gestão com responsabilização e uma soberania da Assembleia Geral. Concordo com muitos pontos que o Fernando colocou, especialmente com valorizar a Assembleia Geral. Eu acho que, aliás, esse é um dos aspectos que o Código Civil, quando ele é alterado, ele traz como um dos mais relevantes. A Assembleia Geral ela precisa ser mais ouvida, porque, de fato, é quem pode construir um estatuto para ser observado pelos diretores, né, pela diretoria executiva, no caso, pelo Conselho Deliberativo, e dele é que emana essa vontade do sócio.
Inclusive, a gente vai ver que isso tem reflexos no direito político, no direito de voto do sócio proprietário e das outras categorias de sócio. Então, realmente, é fundamental que a Assembleia Geral seja valorizada. Agora, por que existe um Conselho Deliberativo? É a primeira pergunta que a gente deve fazer. E é inevitável que se façam comparações quando nós tratamos de associações, ainda que a natureza jurídica seja distinta, mas é inevitável fazer comparações com uma estrutura tradicional de uma sociedade empresária, uma sociedade simples, especialmente uma sociedade empresária que tem mais órgãos de deliberação e execução. Então, e qual é o aspecto comparativo que a gente pode ressaltar? Exatamente porque você tem a expectativa de aumentar o quadro de sócios, a Assembleia Geral não pode ser permanentemente convocada a se manifestar sobre qualquer tema. Então, é natural que você tenha um outro órgão intermediário, que é justamente, no nosso caso do Vasco, o Conselho Deliberativo. E esse órgão ele deve facilitar a gestão. Ele deve ser um órgão atuante de fiscalização. Claro que tem lá o Conselho Fiscal também, mas tem outras funções, mas ele deve permanentemente assessorar a diretoria, eventualmente também ter funções de aprovação de determinados atos de gestão e ter, então, uma participação ativa nesse dia a dia. Eu não acho estranho, sinceramente, que o presidente da Assembleia Geral não tenha poderes compartilhados de gestão. A Assembleia Geral tem a sua utilidade porque é quem, de fato, emana, né, a vontade dos sócios. Mas o Conselho Deliberativo ele tem uma função particular e ele vai ser naturalmente mais ativo. Então, mais uma vez, valorizar a Assembleia Geral, sim, naquilo que precisa, quando ela precisa ser convocada, mas reconhecer o papel do Conselho Deliberativo. Isso eu acho bastante importante. A gente pode, obviamente, identificar, aqui no projeto eu vi que houve uma modificação, até em relação àquilo que eu havia trabalhado no artigo 67, para estabelecer, não, aqui é o da mesa diretora do Conselho, não, é isso mesmo, 67.1, que fala aqui das atribuições do presidente do Conselho Deliberativo. Por exemplo, quando ele fala em licenciar a pedido, na minha interpretação, só pode ser a pedido do próprio presidente ou dos vice-presidentes. Assumir interinamente a presidência do clube é uma escolha política. Então, é claro que se pode escolher que o vice-presidente que é eleito tenha essa função. Então, me parece que, aliás, o presidente do Conselho Deliberativo também né, pela Assembleia Geral. Mas é importante que esses cargos eles tenham legitimação. E essa legitimação sempre virá, né, sempre será concedida pela Assembleia Geral. Os outros poderes aqui, eu acho que são relevantes, mas eles devem ser sempre lidos, e a crítica sempre deve ser feita à luz dessa interpretação. O Conselho Deliberativo ele existe para, sim, ser um fiscalizador da função da diretoria executiva, e ele existe para, de uma forma, moderar, né, esses poderes internos. Aqui o próprio artigo fala em poder legislativo, não sei nem se ele tem, de fato, essa função, mas essa moderação interna é muito importante, e ele faz esse contraponto entre o Conselho de Beneméritos, o Conselho dos Deliberativos eleitos. Eu acho que ele promove, sim, uma harmonia interna, mas o ponto de equilíbrio ele precisa ser encontrado. A proposta da reforma, ela está muito mais... a proposta de reforma está muito mais de acordo, em sintonia com o Código Civil do que o Estatuto propriamente dito. E só para esclarecer para todos os espectadores do programa, que esse bate-papo da confraria, o fato de você não ter uma norma explícita no Estatuto não quer dizer que ela não deva ser observada. O que não pode, o Estatuto, na verdade, é contrariar naquilo que o Código não permite a lei. Mas, sim, poderia, se esse aspecto não estiver claro, eu realmente não encontrei aqui numa primeira passagem uma menção expressa a isso, mas poderia fazer. Mas desde que não haja um dispositivo contrariando o Código Civil, contrariando essa possibilidade de convocação por um quinto, o Estatuto está correto, né? Ele não está violando nenhuma disposição legal. Eu só ia fazer uma observação, Marco. Você mencionou que, em todo caso, né, independentemente de correções, de emendas que se façam aí nesse processo de aprovação do Estatuto, ele é melhor, né, muito melhor do que o Estatuto atual.
Eu acho que esse é um aspecto que precisa ser trabalhado pelos membros do Conselho Deliberativo quando forem deliberar sobre o Estatuto. Ele pode, eventualmente, ser, né, imperfeito ainda em vários aspectos, mas eu acho que cabe ao Conselho Deliberativo aperfeiçoá-lo, fazer as mudanças necessárias para que alguma coisa seja aprovada e para que o clube se modernize. Eu acho que muito na linha do que o Fernando falou, a gente está precisando de outras ferramentas para que o clube ele possa fazer frente aos desafios atuais. Ele tem, assim, a proposta de reforma, ela oferece muitas mudanças para o estatuto que a gente tem hoje. Não precisa dizer muito, a gente tem um estatuto de 79 com duas pequenas alterações, adequações que foram feitas em 2015 e 2018. Mas, assim, o que acontece é que algumas dessas mudanças elas são um pouco polêmicas, né? A gente vai tratar isso ao longo do programa aqui. Mas, e outras, elas deixam um pouquinho a desejar, porque elas acabam deixando essa falta de cobertura, digamos assim, ou essa falta de informação detalhada que dê uma sustentação legal, um embasamento que permita o conselheiro ou o próprio sócio encarar com naturalidade as demandas do clube, né? Essa questão da Assembleia Geral, ela tem essas particularidades, ela é muito sensível, então é importante que cada vez mais se tenha elementos ali dentro que provem, que mostrem para o sócio que ele é soberano, né? Esse é um ponto extremamente importante e relevante. Bom, vamos seguir aqui. Só para importante reforçar que essa foi uma pergunta que foi feita por um espectador, né? Na verdade, ele pergunta como, está passando aqui embaixo essa perguntinha, como democratizar o clube, garantindo aí a isonomia entre os poderes, né? E é uma pergunta do Leonardo Oliveira. Leonardo é de Madureira, Rio de Janeiro. Valeu, Léo. Muito obrigado pela tua pergunta, tá? Vamos seguir aqui. Próximo bloco aí de perguntas e respostas para vocês. Ela diz respeito... Eu acabei aglutinando aí uma série de questões relevantes que diz respeito à relação com o sócio, né? A relação do clube com o sócio e vice-versa. Então, a confraria fez, através do seu Twitter, desde a semana passada, uma série de perguntas relacionadas a essa relação com o sócio, tá? O nosso diretor, nosso querido diretor colaborador, Thiago Munk, vai botar aí as perguntinhas aqui embaixo, tá? E essas perguntas, elas têm... uma delas, por exemplo, com um sócio só poder votar depois de 3 anos de associação. A resposta que ganhou foi o não, com 56% de universo. E aí eu queria entender de vocês, Fernando e Marcelo, nessa ordem, o que vocês acham desse conjunto aí de relações, porque, de acordo com o presidente do Conselho Deliberativo, que foi um dos promotores, aí, idealizadores dessa proposta de reforma, todas essas ações, elas visam proteger, blindar o clube de possíveis fraudes, possíveis manipulações, até mesmo de judicialização do processo eleitoral do clube, que vem acontecendo com frequência. Toda eleição a gente tem um processo muito judicializado. Então, ele entende que, dessa maneira, ele consegue evitar que exista, por exemplo, o mensalão. Vocês, na opinião de vocês acham que esses são os instrumentos ideais para que a gente evite esse processo de judicialização, de mensalão e por aí vai? Então, eu vou começar a falar com uma pequena... Não falo só de Vasco, falando de torcedor no geral. Essa percepção de torcedor consumidor apenas é muito, muito incorreta, na minha opinião. Eu acho que o torcedor quer fazer parte do clube, é uma sensação de pertencimento, e aí a importância de ações de abertura do clube.
sócio-torcedor votar, eu não sou apenas a favor, eu acho que é o caminho natural, vários clubes estão fazendo e estão tendo resultados importantes com isso, a gente está vendo, o Bahia aí é um grande exemplo, o Grêmio também, o Internacional que teve problemas e só puniram a gestão que cometeu excessos por conta dessa democratização. E quanto à justificativa disso ser um impedimento para fraude, eu discordo completamente, porque o clube é fechado. O clube é controlado por grupos e teve vários problemas por conta de ser fechado. E fechar mais vai resolver? Eu creio que o trabalho é transparência e abertura do clube, porque se você for fazer um mensalão com um universo de 6 mil sócios, é muito mais fácil que você ter 185 mil votantes. Então, assim, será que não existe, eu já falei isso algumas vezes, será que o Vasco tem nenhuma ferramenta de controle a dispor dele que não seja fechar mais o clube? É essa a solução? Manter esse fechamento do clube em prol de um trabalho de controle? Eu creio que não, eu acho que abrir o clube para a torcida, além de dificultar o mensalão por ser um universo muito maior de Assembleia Geral, e também dar transparência ao processo eleitoral, inclusive adicionando dentro do estatuto punição para qualquer cometimento de fraude, é essencial. Olha, Marco e Fernando, assim, eu tenho uma visão que eu acho que é um pouco diferente dessa. Eu me preocupo muito, quer dizer, com o aspecto da integridade até da participação do sócio proprietário e da forma como são percebidos os direitos patrimoniais e políticos do sócio proprietário. A partir do momento que você cria relações isonômicas internas no estatuto, não vejo problema nenhum de você ter o direito de voto atribuído a uma categoria. Hoje a gente tem 16 categorias no clube. Se você for ver quais são as categorias que têm direito a voto, são os beneméritos remidos, os sócios remidos de uma forma geral, o sócio proprietário, mas são sócios que de alguma forma contribuíram para o clube e que tem hoje uma quota parte do clube. Eu não sei como é que se faria essa situação de igualar um sócio proprietário com um sócio torcedor que paga algum valor muito mais baixo e que, de fato, né, sobre todos os aspectos legais, não tem a mesma situação patrimonial. Eu voto porque, de alguma forma, aquele patrimônio, uma quota parte daquele patrimônio, me pertence, na medida que eu sou um sócio proprietário. Então, o estatuto ele precisa criar mecanismos para igualar essas situações, porque se não o fizer, eu acho que tem um obstáculo legal importante. Qualquer sócio proprietário vai poder se insurgir contra esse voto do sócio torcedor. Então, primeiro, a gente precisa conseguir imaginar uma fórmula para ultrapassar isso. E segundo, tem um aspecto político, não é jurídico, que é essa questão de, eventualmente, um candidato querer associar no prazo correspondente do prazo que o estatuto permitir, um número elevado de associados com por um valor razoavelmente, relativamente baixo mensal. E, eventualmente, a capacidade financeira e econômica desse candidato prevalecer. A verdade é que, sim, isso pode acontecer. E já houve denúncias em eleições passadas que isso aconteça. Na medida que um voto não seja legítimo, de alguma forma a gente está deslegitimando toda a eleição. Pode ser que isso não tenha, no final das contas, um resultado de interferir significativamente no resultado, mas a gente está minando o processo democrático interno. Eu sei que assim, o equilíbrio disso não é exatamente fácil. Eu aceito o argumento do Fernando, acho que o argumento é interessante. Não, você pode ter realmente 170, 180 mil votos a mais, mas não necessariamente. A gente não sabe como é que isso vai decrescer. A gente sabe que os sócios proprietários naturalmente são aqueles mais engajados. Então, quantos votos a mais a gente vai ter? E quantos votos vão, de alguma forma, resultar dessa distorção de um sistema? Então, assim, eu acho que são dois aspectos. O político, eu acho que a gente pode debater muito, o Conselho Deliberativo certamente o fará, e pode chegar a uma conclusão. Eu tenho muita dúvida em relação à equiparação do sócio-torcedor ao sócio proprietário, pelos aspectos que eu já mencionei, pelo fato de você ter uma titulação do ponto de vista jurídico que é diferente. Em relação ao sócio geral,
e a essas muitas categorias de sócio, eu acho que quanto mais clareza nós tivermos em relação ao quadro social, melhor. É muito difícil olhar hoje o quadro de sócio e entender o que são todos esses sócios, quais são todas essas categorias. Então, quanto mais clareza, na minha visão, se tiver, mais fácil vai ser a gestão disso, para que cada sócio entenda em todos os aspectos quais são os direitos e deveres que eles têm frente ao clube. Eu acho que, em se preservando o sócio geral, eu não tenho uma opinião específica em relação ao sócio geral, mas se houver a opção política de se retirar o sócio geral, qualquer desses outros sócios, a gente tem correspondentes, campeões, né, há inúmeras outras categorias, aspirantes, atletas, o que você deve fazer é algum tipo de, obviamente, preservação daquela situação que aconteceu até agora, para que essas pessoas elas não percam direitos inerentes a isso ou possam, de alguma forma, ter uma transição que seja suave, mas de forma, assim, para que se tenha direito de voto, o estatuto ele deve trazer direitos e deveres para aquela categoria. Não interessa, na minha visão, como é que nós vamos denominar essa categoria, se é sócio-torcedor, se é outra categoria, mas que sejam equivalentes. A gente não pode ter dois pesos e duas medidas. Esses dois temas são muito interessantes a partir do momento que você olha de forma complementar, né? O sócio-torcedor, quando a gente fala de sócio-torcedor poder votar, imagino que todo mundo que defenda essa tese não vai defender que o cara que paga R$10, R$8, que é o nosso camisas negras, que é o nosso menor valor de sócio-torcedor que tem, vai ter direito a voto. Todos imaginam, ou a grande maioria imagina, que um valor deveria ter uma mensalidade adequada, um pouco mais justa, para que esse cara tenha acesso àquilo que é de mais valioso e se tornou ainda mais valioso por tudo que o sócio tem passado, tem sofrido, né? Principalmente vídeo o que aconteceu em 2017/18, e aí o voto passa a ser, sim, um grande apelo, né, para quem mora principalmente fora do Rio, que não tem muitos benefícios de plano, esse passa a ser um benefício, passa a ser um apelo de plano. Então, talvez aí teria que ter uma mensalidade um pouco maior, né, na faixa de R$40, R$50, e, principalmente, o que estão tentando fazer com o sócio proprietário, o sócio estatutário, que é alongar o tempo, né, de associação dele para ele ter direito a voto, teria que fazer no sócio torcedor, né, deixar esse cara durante uns 3 anos, por exemplo, com uma mensalidade X lá de, sei lá, R$40, R$50, talvez até com uma taxa de adesão pequena também, de R$250, alguma coisa assim, para que ele valorize ainda mais essa questão do voto, e a gente pudesse mitigar essa questão do mensalão. Você põe R$50 durante 3 anos, cara, vai dar um dinheiro bom aí, dificilmente alguém vai conseguir pegar 1.000 sócios e criar um mensalão, porque vai dar R$2 milhões, R$3 milhões. Dificilmente vai existir essa proposta maliciosa de mensalão. Por outro lado, o sócio geral, que ele veio para se tornar uma categoria mais popular pelo seu preço e tal, a partir do momento que ele é extinto, né, ou o clube te dá a opção de migrar para o sócio proprietário, pagando a diferença do que é o sócio proprietário, o associado que é sócio geral hoje, ele passa a ter que conviver com uma única categoria estatutária. Então, você polariza demais. Eu acho que o estatuto está polarizando demais. Olha, ou você tem dinheiro para ser sócio estatutário, independente de onde você mora, e vai ter que pagar uma joia X para ser proprietário e ter direito a voto, ou você não tem nada. Então você tem polos aí que eu entendo que poderia se chegar num meio termo, e esse meio termo poderia estar vindo pelo sócio torcedor,
não pelo sócio, terminar o sócio geral, talvez com uma proposta de uns 50% da diferença entre a taxa de adesão do sócio geral para a joia do sócio proprietário, seria mais justo, o clube facilitando o pagamento dessa diferença seria o ideal, né? Você não acha que de repente poderia se encontrar um meio termo aí para o sócio torcedor poder votar com uma mensalidade um pouco maior, mais próxima até do que é o sócio estatutário, e assim a gente conseguir ter uma base eleitoral maior, um quadro social maior? Eu sou, claro, favorável também ao crescimento dessa base eleitoral. Acho que quanto mais eleitores o Vasco tiver, ou qualquer clube tiver, maior será a democracia interna e menores os perigos de apropriação de poderes por diretores. Eu acho que encontrar esse ponto de equilíbrio, Marco, é um grande segredo, né? É a grande resposta. Eu, particularmente, só não tenho, mas isso é mais uma pergunta para ser respondida pelos gestores, eu não tenho só essa clareza se esse é um aspecto que levaria o sócio-torcedor a se associar, porque efetivamente a gente teve uma associação de 180 mil novos torcedores sem que esse direito fosse conferido de início, mas poderia ser. O que, mais uma vez, eu chamo a atenção é que o sócio proprietário ele vai se sentir prejudicado se houver uma outra categoria de sócio. O sócio torcedor poderia se equiparar ao que hoje é o geral, talvez. Acho que se houvesse uma outra categoria que não tivesse os mesmos direitos e deveres. Então, acho que esse é um aspecto a se considerar. Eu também não sei se é a melhor solução aumentar o número de anos de associação para poder votar. Eu sou muito favorável a que se possa votar o quanto antes, porque senão você precisa de um tempo de amadurecimento enorme para que o eleitor ele possa participar democraticamente daquele processo. Em 3 anos, o clube pode ir à falência ou pode realmente encontrar o seu caminho e enfim, ter um grande ano e mudar a sua situação financeira para melhor. Eu acho que pode acontecer muita coisa em 3 anos, então talvez seja um prazo exagerado. Eu particularmente não gosto muito desse prazo, mas é isso. Eu vejo, em síntese, né, com muita, assim, muita preocupação a possibilidade do sócio-torcedor ele ser um votante e ter o direito a voto, por conta até de ações judiciais que possam ser ajuizadas por sócios-torcedores, proprietários, e acho que tem que haver, sim, o equacionamento dessa questão do sócio-torcedor em relação a valores a pagar, porque, assim, se ele é sócio-torcedor, ele não é, portanto, sócio-proprietário. Se for para aumentar o valor que ele vai pagar, ele pode se tornar sócio-proprietário e você descer o valor da mensalidade ou da joia que precisa ser paga, no valor que efetivamente se paga ao clube logo depois da associação. Se a gente aproximar uma coisa da outra, por que 2 categorias? Então, assim, a gente precisa compreender por que nós temos sócios proprietários, por que nós temos sócios torcedores. A primeira categoria sempre vai existir, porque o sócio proprietário é aquele que efetivamente tem uma fração do patrimônio, que, portanto, precisa zelar por esse patrimônio. A gente precisa, claro, fazer essa avaliação de como o torcedor pode influenciar naquilo que é um elemento da sua rotina, do seu cotidiano, da sua paixão, mas, ao mesmo tempo, entender, bom, mas esta é uma associação, portanto, existem direitos que são derivados de outros. O direito de voto deriva, de alguma forma, do fato de eu ter adquirido uma parcela do patrimônio. Não, beleza. Realmente é um exercício muito, muito difícil, mas eu entendo que é um exercício que é extremamente fundamental para que a gente continue com essa demanda aí crescente no quadro social. Porque crescer o sócio proprietário sabendo que... E eu acho que tem que ter o valor da joia, ele tem que existir. Você está pagando por um título para ser dono de um pedaço do clube. Então você precisa realmente... E aí o sócio proprietário tem todo o direito ao acesso às sedes sociais e aquela história toda que a gente já conhece, os benefícios que são importantes, mas eu concordo contigo, ele tem que ter um ponto de equilíbrio aí para que o sócio torcedor não fique só sendo um financiador do clube, né? Porque você pega 70% da torcida que mora fora do Rio de Janeiro, qual o benefício que esse cara tem? Não tem nenhum. Como é que você estimula esse cara a participar, a se incluir no clube? Muito, muito pouco provável que vai se achar um benefício tão forte, um argumento tão forte quanto o voto.
Então, talvez pensar aí, de repente, se for o caso, de o sócio torcedor, ou criar uma categoria especial para o sócio de fora do Rio, para que esse cara tenha acesso a uma mensalidade sem joia, sem taxa de adesão, para que ele tenha acesso ao direito ao voto, né, que é o que move o clube, todo clube associativo é o direito ao voto. Bom, passamos aí para mais um tema de relevância dentro dos pontos que estão sendo propostos aí da reforma, que é agora elegibilidade, né? Mais uma vez a gente fez uma nova enquete. Essa enquete teve aproximadamente aí 1.200 respostas, e nessa enquete a gente fez a seguinte pergunta: você concorda com 8 anos de vida associativa para o sócio se tornar elegível ao Conselho Deliberativo, uma cadeira no Conselho Deliberativo, e para que ele seja um candidato, um postulante à cadeira de presidente da diretoria administrativa, ele tem que ter uma passagem no CD e mínimo de 35 anos de idade para ser candidato a presidente. A resposta foi bem grande aí, foi esmagadora, foi 72% disseram que não concordam com essa mudança proposta no estatuto, e eu queria ouvir vocês também. O que vocês acham? Se isso é uma maneira... E outra coisa importante, que o argumento que está sendo dado para essas mudanças é para que não se tenha nenhum tipo de aventureiro, que não se tenha ocupando na cadeira do presidente da diretoria administrativa uma pessoa sem vivência de clube, tudo isso é importante. Mas eu queria ouvir vocês para saber se esse é o melhor caminho, se travar ali na entrada é o melhor caminho, ou se talvez criar aí algumas ferramentas ou regulamentações que penalizem cada vez mais esse possível aventureiro. Fernando. Vou aproveitar esse tema só para dar uma voltada, mas tem a ver com elegibilidade. Quando a gente fala do sócio votar, e aí tem a questão do sócio proprietário, ter todo o fator de contribuição histórica também, é o sócio votar. Esse não é o único direito dos sócios, existem outros. Então, um sócio torcedor poder votar não dá a ele a possibilidade de concorrer ao cargo. Ele só dá o direito dele poder escolher. Os outros clubes fizeram isso, clubes que têm esse tipo de categoria transformaram o sócio-torcedor em votante e não tiveram problema na justiça. Então, eu vejo essa mudança mais como uma questão política. Existem outros diversos poderes que os sócios proprietários podem ter, que o sócio-torcedor não terá. O único em comum será o voto. Então, assim, para mim é uma escolha política. Eu acho que essa questão fecha mais o clube, na minha opinião, é mais uma medida antidemocrática. Uma das justificativas para o critério atual do estatuto era essa questão do aventureiro. Quanto para a presidência da diretoria administrativa. Quer falar, Fernando? Então, é mais ou menos o mesmo sentido. Quando você começa a criar vários critérios para permitir que apenas aqueles dentro do checklist do estatuto possam votar, você fecha o clube. Eu acho que o caminho ideal seria permitir responsabilização. A gente ter dentro do estatuto responsabilizações, ter uma transparência obrigatória dentro do estatuto, permitir a fiscalização que funcione e não fechar mais o clube. Porque quando você cria esses vários critérios, quantos vão poder se eleger? Eu acho que são os mesmos que pelo Vasco já passaram aí, que estão no Vasco e são em parte responsáveis pela crise que o clube está. A questão dos 35 anos para presidente cabe a discussão, né? Eu acho que a justificativa foi a previsão para presidente dos poderes da República, que também são 35 anos.
Não sei se idade é fator relevante, claro que gerir um clube como o Vasco da Gama requer certa maturidade, a maturidade a gente vê com o tempo, não sei se 35 anos é o ideal, mas, por exemplo, eu tenho 26, eu não sei se 26 eu teria maturidade suficiente para presidir um clube, mas a questão de o clube, você ficar 8 anos e ficar no Conselho Deliberativo, dependendo da situação, a pessoa vai ter que esperar 11 anos para se candidatar a presidente. Para mim, fechar mais o clube é muito ruim. Olha, eu gosto, assim, via de regra, de critérios que sejam razoáveis e que estabeleçam uma prévia experiência. A questão é encontrar também qual é o ponto ótimo para isso, porque eu concordo com muitos dos argumentos que o Fernando colocou. Você não pode, de antemão, criar alguns critérios que previnam com que pessoas capazes e interessadas possam se candidatar ao posto de presidente e para fazer uma grande gestão. Eu acho que a gente tem que realmente procurar esses gestores, a gente tem que ir abrir os nossos horizontes e procurar esses gestores. Agora, alguns critérios eu acho que são razoáveis, eu acho que a gente poderia contemplar, não necessariamente da forma como estão escritos hoje nesse projeto, mas eu acho que alguma idade mínima é interessante. Você pode encontrar bons gestores, excepcionais gestores com menos de 35 anos. Realmente você pode, mas a possibilidade de você encontrá-los com mais de 35 anos talvez seja maior, porque naturalmente as experiências da vida vão te dar um pouco mais de enfim, ideias, de criatividade, de senso de responsabilidade. Eu acho que não necessariamente uma experiência no Conselho Deliberativo te dá isso. Isso é fato. Então, quer dizer, o tempo de associação pode ser um critério para, de repente, um recém-associado não se candidatar, mas também você pode moderar isso para ter um número mínimo de associação para mostrar que aquela pessoa realmente quer se engajar no clube. Inclusive, se eu não me engano, há um dispositivo que foi introduzido no projeto, no sentido de que você não pode ser dirigente de um outro clube. A gente sabe que em outros clubes tem um pouco essa confusão, você é dirigente de um, membro de conselho ou até meramente associado de um e passa a ser dirigente de outro. Eu acho que o clube tem que preservar um pouco a essência do que ele quer transmitir. Eu acho que não tem como você ter um não vascaíno assumindo uma direção do Vasco. Você não tem como ter um não botafoguense assumindo a direção do Botafogo. Para mim isso não faz o menor sentido. Tem uma lógica ali, você tem que você mexe com outros fatores. E o torcedor também não vai entender isso, ele precisa compreender um pouco a lógica. Então, assim, a minha reflexão é só no sentido de que critérios eu acho que são importantes. Encontrar quais são os melhores, eu acho que tempo de associação que seja um mínimo, mas deveria existir. Sinceramente, não sei se participar do Conselho Deliberativo, por mais que eu respeite muito a importância do órgão e a tradição que ele representa, como ele consegue moderar os poderes internos. Eu não sei se isso efetivamente é um distintivo em relação, por exemplo, a outras experiências que uma pessoa pode ter fora do clube. De repente, a pessoa pode ter uma experiência muito exitosa numa outra função administrativa, isso é suficiente, na minha visão, sim. E eu acho que critério de idade, qualquer que seja ela, o mínimo, poderia fazer sentido. Excelente. Bom, vamos aqui ao último bloco de perguntas, ao último tema. E nesse último tema é fundamental, depois nos áudios que eu vou passar para vocês vão ver que todo mundo fala um pouco disso, que é a gestão temerária, né? Hoje a gente tem um estatuto absolutamente frágil e é natural, porque há 30 anos, 40 anos atrás não se pensava muito, não tinha muito essa regulamentação, as coisas eram muito mais amadoras, e agora a gente passa a ter um capítulo, inclusive, dedicado a isso, que é o capítulo 20, lá na proposta de reforma, com mais ou menos aí uns 5 ou 6, salvo engano, minha memória aqui, artigos dedicados a esse tema, de gestão temerária, né? Mas se por um lado a gente tem um pacote bem mais adequado sobre o tema, a gente ainda tem algumas brechas aí que poderiam ou que deveriam ser
contempladas nessa proposta. Por exemplo, a responsabilização com bens pessoais dos dirigentes. Esse é um tema um pouco polêmico, porque muita gente acha que essa situação só deva ser aplicada caso o dirigente seja remunerado. Tá? Outros já acham que não, que ela deve ser aplicada independente do dirigente ser ou não remunerado. Tá? A responsabilização solidária em caso de dirigente que não denunciar ao Conselho Deliberativo o descumprimento de estatuto, né, de seus predecessores, isso está lá, tá? Isso é um bom ponto, é um ponto que tem que ser comemorado. Agora, o que ficou faltando de fato mesmo foi uma clareza maior com relação à responsabilidade fiscal, apropriação indébita e principalmente fraude eleitoral. Aí realmente ficou bastante vulnerável a proposta, não tem nada falando de fraude eleitoral, e eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso. Com o conhecimento que você tem, Fernando, de outros estatutos e com a sua especialização em compliance, você acha que somente essas faltas que foram apontadas aqui por mim realmente precisam ser rediscutidas, ou tem mais alguma coisa que você tenha visto que a gente não percebeu? O ponto positivo da reforma foi a questão da previsão da gestão temerária e fraudulenta. Claro que tem que avançar, como você mesmo disse, mas o Estatuto do Vasco é defasado nisso, inclusive descumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, e como o clube tem o programa, né, o Profut, ele se obriga a prever isso em estatuto e não fez. Então é necessário colocar isso, mas só cumprir a lei é pouco para qualquer clube de futebol, na verdade para qualquer negócio. Hoje a gente já tem autorregulamentação e no próprio negócio se regulamentar e avançar. Os outros clubes estão evoluindo, não todos, mas alguns evoluíram, inclusive dando resultado. O principal rival do Vasco tem a previsão de responsabilidade fiscal, o Bahia muito avançado nisso, então foi muito feliz a sua fala, Marco, ao falar da previsão de apropriação indébita, e inclusive é bom ter mecanismos de avaliação disso, a gestão que for ter o controle financeiro do clube, você poder avaliar se aquele dirigente ele teve uma aquisição de patrimônio, aumento de patrimônio além da capacidade financeira dele, ter também a questão da fraude eleitoral, inclusive o Coritiba, ele tem algumas previsões a respeito disso, e o compliance do Coritiba funciona como fiscalização com os candidatos assinando um termo de responsabilidade, um termo de adesão ali às regras. Então, assim, ter a previsão da gestão temerária e fraudulenta é importante, mas é preciso mais. Então, adicionar isso numa reforma seria muito positivo para o Vasco. Inclusive, a questão da fraude eleitoral sanaria as preocupações do clube com esses problemas recentes aí, quase históricos, né? Porque as eleições do Vasco deram problemas várias vezes. O Fernando, você citou o compliance do Coritiba, que talvez seja o clube que mais tenha isso regulamentado em seu estatuto, né? O que assim, faz um resumo aí para o espectador do que é o compliance dentro de um clube de futebol, de forma muito, muito resumida. Então, compliance vai funcionar como um sistema da governança do clube. Qual a função do compliance? Detectar, prevenir, na verdade, primeiramente prevenir, detectar e sanar condutas que acabam ferindo a integridade, desrespeitando lei, desrespeitando norma interna, política do clube, normas da regulamentação também do esporte, como a da transferência, a relação com o intermediário, até a regulamentação da prática esportiva, doping, essas coisas. Então, o compliance ele funciona para garantir que o clube consiga prevenir esses problemas. Se
algo acontecer, ele possa detectar, e se ele detectar, ele possa agir, tanto para melhoria quanto para punição. E aí encaixa em vários aspectos da gestão do clube, e é uma ferramenta muito importante de fiscalização, principalmente para o modelo associativo. Claro. Marco, eu acho que primeiro começar por um tópico que talvez pode gerar algum nível de dúvida, mas que do ponto de vista jurídico, sinceramente, eu não vejo muito como prosseguir, né, esse debate. A responsabilização do dirigente acontece independentemente da remuneração. A partir do momento que o dirigente ele se propõe a assumir uma determinada função, é eleito para isso, ele é responsabilizado se ele atuar contrariamente ao estatuto, contrariamente aos objetivos do clube, desde que com culpa ou dolo, desde que se identifique uma responsabilidade dele. Então, o estatuto dizer isso nada mais é do que estabelecer algo que legalmente já existe, né? Declarar algo que já existe, melhor dizendo. E é até bom que se faça, porque mostra, né, que o clube está realmente preocupado em responsabilizar aquele dirigente que, de alguma forma, tem uma conduta que deva ser reprimida. Eu, particularmente, gostei muito desse artigo 152, não foi um artigo que constava na versão anterior do projeto, mas é uma versão que traz alguns critérios, alguns parâmetros bem interessantes. Você vê aqui, né, o 522 fala justamente obter para si ou para outra vantagem que não faz jus e de que resulte ou possa resultar prejuízo para a entidade desportiva ou profissional. Tem algumas outras discriminações disso aqui que são importantes, que constem do estatuto, porque a gente sabe que, aí eu não estou falando de Vasco, estou falando de clubes em geral, a gente sabe que a forma de um dirigente eventualmente se remunerar driblando uma eventual proibição do estatuto, e eu não estou dizendo que eu concorde que não seja remunerado, acho até que deva ser, claro que tem que fazer essa avaliação junto com benefícios fiscais, avaliando isenções ou imunidade tributária, né? Mas, independentemente disso, a gente sabe que muitos dirigentes acabam driblando essas proibições com determinadas vantagens que eles busquem nas relações contratuais e operacionais do clube. Então, quando diz aqui, celebrar contrato com a empresa, o qual o dirigente, seu cônjuge, companheiro ou parentes sejam sócios administradores, é uma derivação dessa regra anterior, de obter para si ou outra vantagem que não faz jus. Receber qualquer pagamento, doação, outra forma de repasse de recursos oriundos de terceiros que tenham celebrado contrato com a entidade desportiva profissional, com o Vasco, no caso. Uma outra regra que eu acho que tem a ver muito com essa questão da responsabilidade que você traz. Formar déficit ou prejuízo anual acima de 20% da receita bruta apurada no ano anterior. Todas essas, acho que são regras que contribuem para uma melhor gestão, e aí o Fernando vai poder trabalhar melhor, né, identificando formas de prevenir ações se ele tiver ao lado dele um estatuto que proteja a entidade, que proteja o sócio proprietário. Então, assim, em linhas gerais, eu acho que é essencial que a gente faça essa atualização, como muito bem também colocou o Fernando. Já passou muito da hora da gente fazer. Mas ela não é perfeita. Talvez não seja perfeita, mas ela é primordial para os tempos que a gente está vivendo. A gente não pode mais conviver com o estatuto, não ter essas regras. A partir daqui, os controles eles vão ser muito mais fáceis. Agora, em relação à fraude eleitoral, talvez a gente pudesse incluir uma ou outra regra que tornasse ainda mais claro que isso constitui uma violação do estatuto, até algo que especificamente diga que é uma hipótese de exclusão dos quadros sociais, talvez. Acho que é uma forma de você punir, né, rigorosamente, afora, claro, a responsabilização que isso possa gerar no âmbito civil, mas punir aquele que exerce esse tipo de atividade, né, que é, obviamente, ilícita, que viola o Estatuto do Vasco. Perfeito. Não, e é importante também, Marcelo e Fernando e meus amigos e amigas espectadores, eu torço muito para que essa proposta de reforma, ela de alguma maneira se apresente para a Assembleia Geral, principalmente em forma de tópicos, né? Aglutinando aí as principais modificações, alterações do Estatuto atual, para que seja votado cada tópico,
e não uma proposta completa, porque aí fica cada vez mais difícil de você discutir e debater as aprovações ou reprovações, né? Essa sessão, esse capítulo 20, ele realmente está muito completo, ele está bastante completo. Só me chamou realmente a atenção a questão da ausência da fraude eleitoral, que a gente já convive com esse negócio há tanto tempo. Pô, por que não colocaram? Faltou um pouco de atenção, talvez, nesse aspecto e outros que a gente acabou citando aqui, mas vamos ser justos, ele está muito mais completo, muito melhor do que se tem hoje, e muito mais aderente ao Profut, né, diga-se de passagem. Não é simplesmente aquela modificação, aquela alteração, adequação que chamaram, que foi feita em novembro de 2018. Tá? Bom, vamos lá. A gente vai para o fechamento agora, e nesse fechamento, eu queria só deixar claro aqui também que a gente está falando de tudo que a gente entende conceitualmente que é bom perdão, conceitualmente não, juridicamente a gente entende que é bom e a gente entende o que é ruim para nessa proposta de reforma ou no estatuto atual, né? Tem alguns pontos que são operacionais e que são mudanças quase que para adequações ao contexto atual, ao cenário atual. Por exemplo, o fim do proponente, né? O proponente, ele tinha sua validade lá em 79, 80, 90 e tal. Agora não tem mais. A gente está vivendo num mundo altamente digitalizado, não faz sentido nenhum não se ter o proponente. Por outro lado, também não faz sentido nenhum a gente não poder ter um cadastro de aprovações do sócio estatutário via uma ferramenta, um recurso digital, né? Então, existem pontos positivos de melhoria, de adequações ao momento atual. Existem também algumas necessidades que poderiam estar ali dentro, mas que a gente também pode imaginar que isso vai vir na própria gestão, né? A gente não consegue colocar tudo dentro do estatuto, né? Eu, por exemplo, acho que a gente tem lá 16 páginas dedicadas aos 16 departamentos que o Vasco tem. Eu acho que não teria tanta necessidade de detalhar o papel de cada departamento. Se você usar aí uma página e meia para condensar cada departamento, o escopo máximo de cada departamento, já estaria de bom tamanho, né? E as regimentações internas lá pudessem tratar dessas questões. Outros estatutos de outros clubes fazem isso, tá? Tem um estatuto que, por exemplo, tem meia página só. É só dizer qual o nome do departamento. Tem outros que já fazem um escopo um pouquinho mais elaborado, mas ainda assim resumido. Enfim, a proposta está aí, a proposta vai ser votada na semana que vem, e agora, como a gente fez uma análise comparativa, né, do estatuto atual com a proposta de reforma, eu fiz questão também, Fernando e Marcelo, de ouvir representantes de outros clubes, tá? Outros clubes que passam também por esse processo de reforma estatutária, outros clubes que se mobilizam, a torcida ou o sócio tem se mobilizado para promover esse tipo de alteração, que é muito importante, aliás, tem sido muito atual, o sócio tem sido muito atuante nesse processo de discussão das reformas, né? Ele tem sido muito mais proativo do que ele era. Mais uma vez, a gente volta à questão da discussão da soberania da Assembleia Geral. Isso é bacana, isso é bom, porque, afinal de contas, quem é o dono do clube é o sócio. E aí eu fiz contato com alguns conhecidos, e esses conhecidos passaram para mim áudios listando os pontos fortes dos seus estatutos. Eu vou colocar aqui para todo mundo ouvir, eu queria que vocês tivessem aí atenção, tá? Olá, amigos, saudações à imensa torcida vascaína. Meu nome é Johnny Guimarães, eu sou líder do movimento Intervenção Popular Coral, que luta pela reforma do estatuto aqui, no Santa Cruz de Recife. Dentre as principais mudanças que a gente defende no estatuto estão abrir o voto para todas as categorias de sócio,
enxugar o sistema de poderes do clube, excluindo comissão patrimonial e conselho de administração, que são verdadeiros redutos de poder aqui no clube. A gente cria mecanismos de preservação do patrimônio, como, por exemplo, garantir que 30% da venda dos jogadores da base seja obrigatoriamente reinvestido na base. Ficha limpa para candidatos, adequação à lei do Profut. Tornamos a eleição mais transparente, sendo feita em finais de semana e com a lista de sócios sendo publicada mensalmente para a gente poder monitorar. Facilitação ao sócio do interior, tornando a eleição virtual a partir de 2023 por obrigação estatutária, dentre várias outras mudanças. São mais de 40, mas eu creio que essas são as principais conquistas que teremos. Johnny é um guerreirão aí, ele é líder de um movimento chamado Intervenção Popular Coral, lá no Santa Cruz. Muito obrigado, Johnny, pelo seu áudio, riquíssimo, né? Ele cita no final que tem mais de 40 propostas de reforma. O que me chama a atenção, ele reforça muito a questão da transparência, né? A transparência é um tema quase que obrigatório na pauta de cada clube. Ele se preocupa com o torcedor do interior, né? O que para a gente seria o off-Rio, né? Que é a grande massa da torcida do Vasco. Então ele traz elementos ali absolutamente importantes para o Santa. Agora eu vou colocar aqui o áudio, um outro áudio. Esse áudio aqui é do Leandro. Olá a todos. Olá, Marco, e a todos os participantes do programa. Meu nome é Leandro Fernandes, sou torcedor e sócio do Esporte Clube Bahia, ex-membro do Grupo Revolução Tricolor. Vou aqui citar alguns pontos que foram importantes para a reforma estatutária aqui no Bahia. Primeiro ponto, eleição direta, sem filtro para a diretoria executiva, que compõe com presidente e vice-presidente, somente um único vice-presidente, que são remunerados e dedicados exclusivamente ao clube. Eles não podem ter nenhum vínculo empregatício ou laboral, ou mesmo que seja cargo eleitoral em outro majoritário. E eles são responsáveis por contratar executivos ou formar a parte administrativa do clube, também remunerados. Então o clube fica mais profissional. E segundo ponto importante é a redução do quadro de conselheiros de 323 conselheiros, com natos, vitalícios, aquelas penduricários todos, para 100 conselheiros eleitos também proporcionalmente à votação da chapa que eles foram eleitos. Então, se uma chapa teve 30% dos votos, lá terá 30 cadeiras no conselho. Isso ajuda a representação, todos os espectros políticos do clube, ajudando a fiscalização e a democracia. Bom, esse aí foi o Leandro. Um abraço, Leandro, mais uma vez. Obrigado pelo seu áudio também. Leandro, ele foi um representante, ele é um representante do Bahia, ele participou do processo de intervenção ativamente. Ele não falou, mas ele é um dos redatores da atual versão do Estatuto, né? Da primeira versão do Estatuto pós-intervenção, na verdade. Bom, voltando só a um ponto do Johnny que me passou, importante reforçar que ele fala em ficha limpa, né? Que faz sentido aí também, faz conexão com o que a gente acabou de falar sobre gestão temerária, né? E aí o Leandro ele fala da redução do conselho, né? Eles tinham um conselho de 320 e poucos, passam a ter um conselho de 100 e 100% eleitos pelo sócio. Que, por sinal, diga-se de passagem, o sócio no Esporte Clube Bahia, com direito a voto, é o sócio torcedor. Eles têm 45 mil atualmente dentro do quadro social com direito a voto deles. Agora a gente vai ouvir o áudio do Roberto. O Roberto também é um participante aí de um movimento que busca democracia no seu clube. O clube dele é o Atlético Mineiro, o Galo. E aí vamos ouvir o Roberto. Saudações, amigos vascaínos. Meu nome é Roberto Caldeira, eu sou um dos idealizadores e coordenadores do Renova Galo, um projeto de amigos, torcedores comuns
para modernizar o Estatuto do Atlético Mineiro. Nossas principais bandeiras são que a gente tem um clube mais democrático, onde o sócio-torcedor tem direito de votar e ser votado, e defendemos bandeiras para melhorar a governança e a gestão no clube, com mais transparência, com um gestor 100% profissional no comando do clube, práticas de compliance, responsabilidade civil, entre outras coisas. Parabéns. Bom, o áudio dele cortou no final, mas obrigado, Roberto, pelo seu áudio também. Ele também fala bastante de compliance, transparência, gestão profissional e remunerada. E agora, Fernando e Marcelo, eu peguei aqui um apanhado aí de possíveis mudanças conceituais, absolutamente conceituais. Né? Eu acho que o que a gente discutiu aqui foram mudanças de estrutura do estatuto, jurídica do estatuto, mas agora eu queria passar rapidamente, fazer ao invés de fazer um bate-papo confraria, eu quero fazer um bate-bola confraria com vocês, tá? Queria que vocês me posicionassem em poucas palavras. Eu vou citar para vocês quais são os temas e me deem em pouquíssimas palavras sobre o que vocês acham disso que eu vou falar para vocês aqui ponto a ponto. Então, primeiro o Fernando, depois o Marcelo, volta para mim, eu faço a outra, coloco para vocês outro tema, tá? Conselho de Beneméritos com voto vitalício no Conselho Deliberativo. Antidemocrático, na minha opinião, e elitista, sou contra, reservados os direitos dos que ali estão, mas daqui para frente acabar. Cara, esse é um tema difícil. O Conselho de Beneméritos é uma tradição do Vasco, né? E, de alguma forma, por toda a sua história, teve um papel bastante relevante. Eu acho que o que deveria haver é um progressivo aumento do poder dos conselheiros eleitos. Isso eu acho que é bastante interessante. Algum dos nossos colegas aí de outros clubes, que, aliás, têm propostas bastante interessantes, radicais, no melhor sentido de levar democracia para os clubes, né? Por exemplo, publicação de lista de associados, eu acho isso muito interessante. Mas alguns deles falaram de, por exemplo, proporcionalidade no conselho, de chapas derrotadas e de chapas vencedoras, que é algo que a gente tem em alguma medida, né? Talvez eu acho que até seja um dos pioneiros, imagino, nessa proporcionalidade. Essa proporcionalidade segura aí, porque tem um dos temas que eu vou colocar para vocês é justamente esse. E aí, só para complementar, esse tema é o do... Quem originou isso, até onde eu sei, foi o Bahia. No Bahia, a formação do Conselho Deliberativo é proporcional. E aí, só 2 pontos sobre essa questão dos beneméritos, Marcelo e Fernando. Não me recordo qual é o clube, mas tem um clube que está propondo, acho que é o Santinha mesmo, do Johnny. Ele vai propor a redução dos conselhos de benemérito, não sei, agora fiquei na dúvida se é o Santinha. Bom, a redução gradual do conselho de benemérito. O que significa isso? Gradativa, perdão. Os conselheiros que estão hoje como natos, né, vitalícios, permaneceriam como natos e vitalícios, mas ninguém entraria mais como nato e vitalício. Tá? Acabaria essa posição ou esse status de nato e vitalício, mas a partir do momento que entrar em vigor o estatuto. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria comentar com vocês o Luiz Moncal, ele é um dos líderes ele é conselheiro do Palmeiras e um dos líderes de alguns movimentos no Palmeiras. Eles estão passando por um processo agora, eles tiveram uma votação no sábado em Assembleia Geral, a segunda votação que eles tiveram, e eles estão propondo realmente a extinção do Conselho Benemérito deles, né, que eles chamam de vitalícios lá. Eles só querem ter o Conselho Deliberativo formado por eleitos. E eles perderam de novo por 2 votos. Tá? Tem umas confusões ali, mas a Assembleia Geral perdeu por 2 votos, não conseguiu aprovar essa medida. Tá? Bom, segundo tema que eu queria colocar para vocês, eu queria a opinião de vocês, começando pelo Fernando, depois passando pro Marcelo. Diretoria remunerada.
E aí, Fernando? Só polêmica. Eu sou a favor. Sou a favor, claro, com critérios objetivos, cobrando dedicação exclusiva, impossibilitando que tenha outro relacionamento, inclusive que for conflitante com o clube. E aí não dá para pagar um presidente com a remuneração muito alta de um executivo, porque você atrairia gente interessada só pelo dinheiro, mas também não dá para pagar menos do que uma pessoa está acostumada ali a receber. Inclusive muitas pessoas que vão para presidente do clube são pessoas mais abastadas. Uma solução interessante é criar um teto baseado no teto do serviço público federal, e aí você faz um corte de proporção, de porcentagem. O Bahia, se eu não me engano, ele colocou 70% do funcionalismo público, o São Paulo 70% também, se eu não me engano, o Vitória eu acho que é 60%, mas fica mais ou menos nessa faixa, que aí você consegue um salário muito maior do que a grande maioria dos brasileiros, mas não é um salário tão alto a ponto de atrair uma pessoa somente pelo dinheiro. E você resolve o problema do amador, que tem que trabalhar para se manter, né? E também a pessoa que quer ficar no clube, que tem capacidade técnica para aquilo, mas não tem dinheiro suficiente para deixar de trabalhar ou diminuir a carga de trabalho. Olha, eu subscrevo o que o Fernando falou, 99%. Aliás, ele acho que não opinou, só criou parâmetros em relação ao percentual do valor, né, recebido por servidor público, como poderia ser de uma forma integrada à nossa realidade. Mas eu, particularmente, acho que você poderia até ir para o teto. Mas, fora essa pequena observação em relação a todos os outros tópicos, todas as outras observações que o Fernando mencionou, estou absolutamente de acordo. Eu acho que tem que profissionalizar a gestão. Excelente. Bom, agora um terceiro tema aqui, voto online para o sócio, tanto na AGO quanto na AGE. Vocês estão pensando que é fácil? Tanto na AGO quanto na AGE. Ou seja, tanto na Assembleia Geral Ordinária quanto na Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária, que eu saiba, só tem uma, né, que é a de eleição. Na extraordinária pode ser reforma de estatuto, destituição de administrador, enfim. E aí, Fernando? Mais uma, né? Mais uma bomba. A ordinária, a gente já tem uma prática aí. Eu fiz questão de, nas últimas, consultar os sócios para ver se deu tudo certo. O Grêmio fez a eleição, deu quase 20 mil votantes, não houve nenhum problema e foi online. Não acredito, claro que você vai criar mecanismos até de segurança da informação, mas eu sou a favor. Sendo que o mais importante do clube é a eleição ordinária, eu não vejo problema para a extraordinária, mas vou fazer só um adendo, que é o problema do debate. Talvez online impeça o debate, então para alguns aspectos fica complicado. Talvez você criando critérios de ter um tempo de debate para amadurecer a questão e ser um voto bem de sim ou não, ou de fulano e beltrano, ok, mas me preocupo com a questão da AGE por conta de debater o tempo. Por exemplo, se eu fazer uma reforma estatutária, vai ser online e a pessoa vai votar naquilo ali sem ter participado de um debate. Tirando essa preocupação, eu sou a favor. Mas aí eu acho que tem mecanismos e formas de você criar esse debate. Até porque o sócio é quem vai estar votando na AGE, né? Quando a gente fala de o sócio poder votar na AGO e na AGE, não é o conselheiro. E esse sócio, na verdade, ele é muito mais um espectador, ele é um ouvinte ali para entender quais são as proposições que estão sendo feitas de reforma. Pode ser criado, inclusive, mecanismos também digitais, né, para que ele tenha acesso a esse debate. Marcelão? Sou favorável, Marco e Fernando, assim, ao uso de qualquer recurso tecnológico. Acho, inclusive, que o Estatuto, nesse aspecto, ele podia mencionar, se mantida a eleição presencial, o uso de urnas eletrônicas. Eu acho que é um mecanismo que facilita muito o processo eleitoral, torna ele muito menos desgastante do que ficar contando o voto manualmente. Mas há possibilidades de fraude. Bom, até agora
o nosso sistema eleitoral ele não conseguiu demonstrar, né, os participantes do nosso sistema eleitoral não conseguiram demonstrar que fraude poderia acontecer nesse caso. E mesmo numa votação online, o que a gente precisa fazer é, ao mesmo tempo que se contrata, como mencionou o Fernando, que se contrata o sistema, a plataforma que vai permitir a eleição, também se contratar a auditoria, né, para que nós não tenhamos desvios, para que não se possa nem pôr em dúvidas a lisura do procedimento. Então, a partir do momento que a plataforma acompanhada desse mecanismo de auditoria, para mim é absolutamente tranquilo que se coloque em prática esse voto eletrônico, esse voto online. Perfeito. Bom, e aí, para gerar um pouco mais de polêmica, voto online para o conselheiro. Se o sócio pode, o conselheiro pode. Inclusive, essa questão do critério do debate pode ser um cadastro, uma videoconferência. A gente está aqui conversando, eu estou em Vitória, vocês estão no Rio de Janeiro, na verdade você está na Bahia, né, Marco? O Marcelo está no Rio, e a gente está aqui debatendo. Eu acho que a tecnologia está aí para isso, e o clube tem que estar aberto para se modernizar. Perfeito. Marcelo? Bom, nesse caso, eu acho que é um pouco mais difícil a participação do conselheiro numa votação eletrônica, e por um motivo, não por conta da dúvida que pode gerar nesse procedimento de votação, mas mais por esse voto ser informado ou não ser informado. O Fernando colocou muito bem da importância, que é um aspecto paralelo, talvez, da importância do voto ser bem informado, de ser bem fundamentado. E o conselheiro, na verdade, ele se propõe a ter um envolvimento maior com o clube. Ele assume uma responsabilidade maior que o associado. O associado, como eu sou associado do Vasco, não quero, de fato, participar do dia a dia. Ajudo com algum tipo de input técnico, quero colaborar, mas eu, particularmente, não quero estar ali na política do clube. Então, eu acho que é uma responsabilidade diferente. O conselheiro, eu acho que ele precisa se envolver, porque o conselho tem esse papel de internamente moderar ali os poderes, de ser o fiscalizador das atividades, e eu acho que são atividades complexas, então a presença dele se torna importante. Se a gente tivesse uma forma de a tecnologia integrá-lo absolutamente a todos os debates e tornar o voto dele um voto informado, talvez a gente pudesse superar isso, mas eu acho que hoje 300 conselheiros participarem online de uma deliberação é ainda um pouco difícil. Imaginando os beneméritos votando no aplicativo, mas enfim. Outro tema, aí sim, Marcelo, você quis adiantar, mas eu te cortei na hora. Conselho proporcional ao número de votos da chapa. Fernando? Essencial, né? E a gente está discutindo essas mudanças, inclusive a questão do voto online, mas na atual realidade do Vasco é inviável. A gente está pensando numa reforma macro de prever isso. E aí entra também o conselho, ou a criação do conselho proporcional. Hoje a gente tem esse modelo 120-30, né, para o primeiro e para o segundo. Eu acho que é o caminho, tem que ser, até questão de ser democrático, a formação proporcional. Você deu o exemplo do Bahia, eu não sei se o Bahia foi o primeiro, o Inter também tem esse modelo, o Grêmio, se eu não me engano, também tem, vários outros. E é o caminho democrático, é essencial. Acho interessante a proposta, acho que tem que amadurecer um pouco, não é algo que eu particularmente introduziria no Estatuto sem um longo debate sobre como a gestão poderia ser impactada por isso, porque vamos imaginar, claro, né, uma situação em que você tem a primeira chapa com 51% dos votos, a segunda com 49%, você pode ter realmente um conselho muito tenso, e a gente sabe como funcionam as oposições políticas, né? Quer dizer, muitas vezes faz parte do processo, a gente não pode esperar que as pessoas sublimem essas questões, pode haver realmente um embate por conta, enfim, de uma questão mal resolvida no processo eleitoral, de um problema pessoal. Então, a gente tem que criar um critério que essas chapas elas sejam representadas. E a gente sabe que, enfim, num processo majoritário você pode ter 4, 5 chapas
e eventualmente, a chapa vencedora ser eleita por um percentual que não representa a maioria dos associados. Como é que você trabalha essa lógica? Quer dizer, só a primeira e a segunda chapas, então, isso reflete a proporcionalidade perfeitamente? Não reflete, mas você precisa de algum nível de governabilidade. Então, eu acho que 1/5, eu acho um percentual assim, bastante expressivo, não é pouca coisa, 20%. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo com simpatia assim, você caminhar em busca de uma proporcionalidade maior. Beleza, teria que ser aprofundado, estudado, mas beleza, positivo. Posse imediata da diretoria eleita, né? Hoje, só para constar, o presidente ele é eleito ali, a eleição acontece em novembro, e ele só vai tomar posse 45, 50 dias depois, quando é eleito. E aí, eu até complementaria com esse tema, de que deveria existir uma junta ou uma comissão de transição, né, para que esse período de 30 ou 15 dias, ou 30 dias depois da tomada de posse do novo presidente, ele pudesse fazer uma transição mais bem feita. Fernando, o que você acha disso aí? Acho que não necessariamente o presidente eleito tomar. No modelo que a gente está pensando aqui, existe a criação de uma gestão, vai requerer mais um tempo. Mas, assim, essa questão transitante, inclusive para evitar que, no apagar das luzes, a gestão que está no poder no momento faça alguma coisa para inviabilizar o clube ou para prejudicar o próximo trabalho. Então, reduzir poderes no momento da transição, criar uma comissão de transição, as gestões a conversar e passar informação também, criar uma forma de decisão conjunta naquilo que foi impactar um fluxo de caixa, impactar uma montagem nível, isso tem que ser trabalhado no clube, é essencial. Eu acho salutar também que haja a transição, das duas uma, né? Também deve-se fazer uma opção, ou essa posse é imediatamente após a eleição, ou ela pode se dar no prazo de uma semana, um mês, 2 meses, porque, sinceramente, se houver uma intenção do presidente que deixa a administração de fazer qualquer ato que possa prejudicar o seguinte, ele pode fazer isso em 24 horas. Então, mas acho que criar regras que deem clareza para esse processo de transição, para que os atos de gestão sejam apenas aqueles ordinários, e você pode listar o que estaria excetuado desses atos ordinários nesse momento de transição, eu acho bastante interessante. A gente sabe que o que é mais sensível, né, para o clube? Venda de jogador, contratação, né, ou demissão de determinados funcionários que possam impor uma multa elevada, a criação de dívidas, por exemplo, a concordância com determinados processos ou pedidos, né, em processos judiciais que possam impor também algum tipo de ônus ao clube. Quer dizer, essa imposição de ônus e cargos gravantes sobre qualquer parte do seu patrimônio, quer dizer, tudo aquilo que eventualmente poderia até, se não restrito pelo estatuto, configurar uma ato de gestão, você poderia ter em grau reduzido nesse período de transição. Eu acho isso interessante, mas aí, é claro, também você não pode deixar essa transição por muito tempo, você não pode ter um prazo muito grande, porque senão você ingessa o clube e, eventualmente, você pode perder uma oportunidade também de fazer uma transferência interessante para o clube. Então, assim, é difícil, você não pode... Se for para fazer regra de transição, esse período tem que ser muito curto, não dá para ser um período muito longo, não. E tem até uma mudança na proposta de reforma, Marcelo e Fernando, que ela é um tanto quanto polêmica, né, que ela lida um pouquinho com essa parte de transição, né? Na verdade, ela estabelece que a gestão atual, ela não pode, é vedada a ela a cessão do uso privativo de camarotes, cadeiras e os espaços do clube por um prazo superior de 2 anos. Bom, se você pensar que São Januário vai passar por uma reforma, e nessa reforma existe no projeto uma captação forte de receita, de que não pode se negociar por um prazo superior a 2 anos,
é uma coisa que parece ser um pouco contraditória, né? Você está promovendo uma reforma que depende de receita, por outro lado você limita aí dentro do estatuto. Mas, enfim, é isso. Bom, temos aqui um último ponto, que eu queria que vocês tecessem aí os comentários de vocês, que aí a criação de uma outra junta, tá? É a criação de uma junta composta por conselheiros, por sócios, quiçá até por torcedores aí, que pudessem ser pensados para que houvesse uma constante discussão de alteração e reforma de estatuto. Não que isso vá sair e seja uma obrigação que saia uma reforma, mas a ideia seria que se tivesse uma junta que pudesse promover sempre essa discussão com o envolvimento daquele que mais usufrui, né, do clube, que é o sócio e o torcedor. Fernando, sua opinião. Olha, o diálogo é uma base importante, né, na nossa democracia. Eu acredito que o modelo que a gente tem que pensar como clube de futebol é uma democracia participativa, e isso é essencial ouvir não só o sócio, a torcida também. Claro que a tomada de decisão não vai ficar a critério de todos, mas ouvir é importante. Que seja numa junta, que seja um mecanismo de protocolo para recebimento de opinião, que seja os próprios poderes abrirem um debate, uma audiência pública, uma espécie de audiência pública, algum modelo desse tipo que possibilite debater a reforma do estatuto, debater os anseios da torcida, dos sócios torcedores, dos sócios proprietários, e tentar criar um diálogo, inclusive para a gente conseguir achar soluções desses aspectos que até o Marcelo apontou. Eu acho essencial, é muito importante, que seja com nome de junta, que seja com protocolo, que seja audiência, mas que seja feito. Perfeito. Marcelo? Eu gosto, sim, da ideia de você também ter um canal de relação com a massa de torcedores. De fato, nem todo mundo tem condições ou consegue participar do dia a dia do clube, fazendo a ressalva que eu fiz desde o início do nosso programa aqui, do nosso bate-papo, que eu acho que existem diferentes níveis de comprometimento com o clube, e isso de alguma forma se expressa nas categorias de sócio, mas esse canal é de fato muito interessante. Eu só não sei se abrir uma discussão permanente sobre o estatuto é produtivo, porque eu acho que isso deve se dar de tempos em tempos, não dá para o clube estar permanentemente só discutindo isso, tem muitos outros temas. A partir do momento que a gente tem a tranquilidade, pelo menos um conjunto básico de normas foi colocado no lugar, que nós atualizamos minimamente o estatuto para dar conta das situações que a lei prevê, dessa defasagem que a gente identificou. Então, acho que dá para a gente ter um mínimo espaçamento, mas fazer essa revisão de tanto tempo, o estatuto até tem uma regra transitória nesse sentido, uma disposição geral nesse sentido, de que o estatuto será novamente revisado em tantos anos. Eu acho interessante, sem prejuízo, claro, porque a Assembleia Geral é soberana nesse aspecto, nós já frisamos isso várias vezes, de se fazer antes, mas se você tiver um indicativo do estatuto para isso acontecer, eu acho muito, muito interessante, muito bom. Beleza, bom, e o último ponto, para a gente fechar, auditoria externa com frequência, né, com rotina, na lista de sócios. Importante, né, ainda mais um clube com um histórico de problemas nesse sentido, inclusive agora está um debate assim, ou você dá uma transparência daquilo ser aberto e poder ser consultado, até inclusive dado aberto para análise, ou você dá um jeito de uma auditoria que seja independente da gestão, ou cria uma comissão que possa investigar, uma comissão na Assembleia Geral, alguma coisa assim, para ver se o que eu falei antes, será que não tem nenhum mecanismo de controle existente que não seja fechar mais o clube? Esse é um dos controles que a gente pode pensar para o estatuto, não só do Vasco, mas de outros clubes também. O Vasco não é o único que tem problema em eleição. Então, a auditoria é uma das opções.
Tem que entender como é que essa auditoria funcionaria. Alguns mecanismos acho que são bastante interessantes. Você divulgar essa lista com antecedência em relação ao processo eleitoral ajuda muito, como colocou lá o nosso colega, torcedor de outro clube, não me lembro qual deles mencionou isso, mas publicar essa relação com bastante antecedência, criar, por exemplo, a partir de uma votação em urna eletrônica, se continuar presencial, por exemplo, o critério de segurança por dados biométricos, já que isso já está disseminado mesmo em eleições gerais, com todo o cuidado que se deve ter em relação ao tratamento dessas informações pessoais, agora que a gente está aí na iminência da vigência da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, então seria uma preocupação a mais, mas eu acho que existem sim, eu acho que recursos tecnológicos precisam ser empregados no máximo possível para que a gente possa evitar essas situações. Quanto mais tecnologia nesse aspecto, auditável, melhor. Beleza, só para dar o crédito, quem citou a lista de sócios foi o Johnny do Santa Cruz, tá? Bom, senhores, chegamos ao fim do nosso segundo episódio. Muitíssimo obrigado. Queria agradecer já de forma antecipada a você, Fernando, pelo seu tempo mais uma vez. Você tem tido aí a predisposição em ajudar-nos a entender um pouco desse universo de compliance, e agora falando um pouquinho mais aprofundado, falando de estatuto. Muitíssimo obrigado. Marcelo, muito obrigado também, foi um prazer te conhecer e bater esse papo com a confraria. Um imenso prazer em debater em alto nível aqui com vocês dois. Queria fazer um agradecimento especial aqui ao Thiago Munk. O Thiago, ele é membro da confraria também, ele está aqui nos bastidores, ele é o nosso diretor contratado aqui para nos ajudar e a dar suporte aqui no programa. Muito obrigado, viu, Thiago, pelo seu apoio, pela sua ajuda. Fernando, queria passar a bola para você fazer suas considerações finais, e depois você, Marcelo. Eu acho que o Vasco ele tem que olhar para frente, ele tem que permitir ao menos que o debate de modernidade entre no clube. Muita coisa que a gente conversou aqui, que é proposto, inclusive no meu livro, requer uma reforma profunda para que funcione de verdade, inclusive o compliance para a gente garantir que ele funcione no clube, requer algumas mudanças que o Vasco precisa fazer, outros clubes também precisam. O Vasco toma para si, com toda razão pela sua história, o argumento de ser um clube inclusivo, um clube democrático, mas a realidade dos fatos atuais mostra um clube fechado, e isso não condiz com a história do Vasco. Eu acho que o Vasco tem que assumir o seu protagonismo nesse sentido e olhar para dentro, para dar o exemplo do que ele gosta tanto de dizer, né? O primeiro clube brasileiro a colocar um presidente negro. Isso foi muito antes de todos pensarem em ter um jogador negro. Tem DNA da inclusão, e isso tem que refletir na política do Vasco. Marco, eu só agradecer mais uma vez o convite, agradecer também a companhia do Fernando nas observações. Eu acho que a complementariedade foi muito grande, e o conhecimento do Fernando também ajudou muito a gente pontuar várias das questões que são importantes. A confraria, eu acho que marca um golaço, porque faz um debate que particularmente eu não vi, apesar de também não procurar com tanta frequência, mas eu não vi sendo realizado por outros grupos. Eu acho que tem que funcionar como um incentivo mesmo. A gente tem que abrir os canais para o debate para que nós possamos realmente ter um estatuto à altura das tradições, da história do Vasco, afinando nossa prática ao discurso histórico do clube, que, enfim, trouxe tantas vitórias ao clube, mas especialmente trouxe esse sentimento de inclusão. Eu acho que as vitórias do clube são uma consequência de tudo aquilo que a gente constrói como narrativa do nosso clube, da nossa história. Então, talvez a gente, como torcedor do Vasco, tenha mais orgulho ainda das nossas conquistas, porque foram conquistas sofridas na história. Nós tivemos que batalhar contra os outros clubes para voltar a incluir um time que era essencialmente composto por negros, por pobres. Então, isso tem que ser motivo de orgulho. Hoje nós temos que afinar essa nossa prática ao discurso de sempre.
Então, mais uma vez, quero agradecer aqui a oportunidade de participar e dizer que eu tenho muita esperança de que uma reforma importante seja aprovada agora no final de janeiro. Eu acho que não há, independentemente de eu ter participado de alguma forma, dado alguma medida, a minha contribuição para esse estatuto, sinceramente, eu acho que não estou aqui na qualidade de alguém que precise sustentar. Eu acho que o estatuto ele deve se sustentar pela necessidade que nós temos de alguma mudança. Então, eu acho que os conselheiros eles precisam, de fato, se conscientizar, se for o caso, fazer as emendas necessárias, mas dar um salto evolutivo. Isso que considero mais importante. Bom, eu espero só que no dia 31, como eu já falei ao longo do programa, que a gente, de fato, permita um pouco mais de democracia e possa fazer a eleição, né, a votação, tópico a tópico, aglutinando aí alguns tópicos mais importantes, como foi feito já, recentemente foi feito no Santos, recentemente foi feito no Grêmio, os tópicos são votados de forma separada, e aí facilita ainda mais o entendimento e a leitura, e as aprovações têm que ser feitas e reprovações têm que ser feitas e rediscutidas, né? Bom, é isso. Mais uma vez, Fernando, obrigado. Marcelo, obrigado e até a próxima.